Boa noite, que honra estar aqui, muita honra estar aqui. Eu estava ainda comentando com o pastor Lipão que há pouco mais, talvez um pouco mais de 6 anos atrás, nós estávamos aqui em BH para um evento que a gente foi, e eu lembro que a gente queria conhecer a estrutura da igreja. A gente queria saber como que eram as coisas, conhecer um pouquinho. A gente veio no culto, a gente sentou lá naquele cantinho ali e ficava admirado, olhando. Então, para mim é uma graça da parte do Senhor hoje poder estar ministrando aqui. Realmente venci na vida, brincadeira. É muito bom estar aqui, gente, uma honra. E vamos lá, eu queria que a gente começasse. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E nós vamos meditar sobre essa porção da Bíblia. Mas antes disso, gostaria de orar com você. Feche os teus olhos, rebaixe sua cabeça. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Continue falando, Deus. Use as minhas limitações. Fala aos nossos ouvidos de forma clara. Espírito Santo, eu peço que o Senhor tenha liberdade, passeie no nosso meio e que sejamos confrontados, continuamos sendo confrontados com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto você abre aí em Hebreus, no capítulo 12, eu queria compartilhar uma história com vocês que me aconteceu há um tempo atrás. Lá na Onda, nós costumamos, quando a gente vai fazer o casamento de alguém, de algum casal, a gente tem os nossos critérios, certo? Nós precisamos conhecer o casal, conhecer a história do casal. Então, nós chamamos, eles, né, geralmente, a maioria das vezes, já são um casal da Onda, que, enfim, já vão em grupos pequenos e assim por diante. Então, já é uma coisa positiva, né? Estar no nosso meio, a gente está conhecendo. E outra coisa que a gente faz é chama para uma conversa, ali 1 mês antes do casamento. A gente chama para uma conversa para saber um pouco mais, descobrir. A gente brinca que ali é o momento de separar o casal. Se tiver que falar alguma coisa, vai falar um na frente do outro, a gente vai dizer como é que é o negócio, porque dali para frente não tem mais retorno. E aí a gente chama as pessoas, conversa e assim por diante, combina tudo, falamos sobre o que a palavra fala sobre casamento, submissão, responsabilidades e assim por diante. Enfim, estávamos nós lá, né, num dia normal, um casal chamou e porque queria que eu fizesse o casamento deles. E tinha um monte de outros pastores para fazer, mas ele invocou que tinha que ser eu, ok, fui lá para a conversa. Conversei com os apacentadores, né, os líderes deles. Não, tranquilo, eles são daqui, são da Onda e tal. Eu falei, então tá bom, vamos conhecer eles. Conversei, perguntei tudo. Eles falaram e assim por diante, contaram a história deles. Ok, me emocionei, chorei junto. Beleza, tudo certo, vamos casar. Casei. Foto no final aqui. No outro dia, eu começo a receber um monte de mensagem. Larissa, pelo amor do santo Deus, o que você fez? Eu falei, o que eu fiz? Esse casal, o homem era pastor e a menina era a discípula da pastora. Você casou a discípula com o pastor. Eu falei, puxa vida. E agora? Vou ser demitida com certeza, né? E aquela situação horrível, aquela situação chata, puxa, tive que me explicar e, enfim, não sabia, não tinha como, né, ter bola de cristal, infelizmente, aconteceu. E sabe o que eu penso sobre isso? E é o que nós vamos conversar essa noite, na verdade, o pastor Lipão já falou muito sobre isso, nós vamos continuar sobre o mesmo assunto, por incrível que pareça, por não, coincidência, Deus ciência, né? Deus não abençoa aquilo que Ele não concorda, amém? Não adianta pedir bênção para um casamento fruto de adultério.
Não adianta pedir bênção sobre um dinheiro, sobre suas riquezas, sobre o seu financeiro, fruto de desonestidade. Não adianta pedir a bênção do Senhor como para crescer no ministério, fruto de um passando por cima do outro. Porque Deus não abre mão da sua palavra. Deus não abre mão de quem Ele é. Então, eu quero conversar com vocês justamente sobre isso. Nós vamos ler no Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. O que esse texto, que o escritor de Hebreus está falando para nós, é que basicamente a nossa vida pode se comparar a uma corrida. Nós estamos correndo. Nós participamos de uma corrida. E essa corrida, ela tem um nome. Nós podemos equiparar a uma corrida de revezamento. Se é uma corrida de revezamento, cabe nós sabermos que o bastão está com a gente. Amém? Como nós podemos chegar a essa conclusão? Se nós voltarmos para Hebreus no capítulo 11, o que a gente vai ver? Heróis da fé. Amém? Nós começamos a perceber que começou ali onde o Hebreus 11 começa dizendo sobre Abel. E ele vem dizendo assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé, eu vou picotar, enfim, você em casa leia com calma. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. E quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que vieram esses heróis da fé, foi passando o bastão, chegou em nós. E a gente percebe que o texto, quando ele vai para o capítulo 12, ele começa a dizer: mas olha só, para nós chegarmos ao final dessa corrida, para nós alcançarmos o prêmio, é necessário que basicamente a gente olhe para 3 direções. A primeira direção que ele fala é: olhe para trás. Ele fala: observe essas testemunhas. Estamos rodeados de tão grandes testemunhas. Olhe para esses homens, se inspire nesses homens. E o que eu acho mais fantástico é que a palavra fala sobre homens que erraram, homens que pecaram, homens frágeis, igual eu e você. Mas que existiam algumas características fundamentais nesses homens que eu e você podemos imitar. E algumas delas são: a primeira, que a gente pode perceber de cara, agiram porque foram cheios de fé. Por causa da fé eles saíam. Por causa da fé eles atravessaram o Mar Vermelho. Por causa da fé entregou Isaque. Por causa da fé existia um processo que vinha logo após a fé. O segundo
a segunda grande característica, confiavam em Deus em meio às adversidades. Não era quando totalmente estava sob controle, as coisas estavam bem, onde todos sorriam, agora eu posso confiar no Senhor, porque está tudo bem. Não. Outra característica, eles permaneceram na corrida. E o segredo para perseverança são segredos que nos levam ao prêmio. São segredos que nos levam ao nosso destino, aonde nós vamos chegar. A primeira grande dica e chave para a gente girar na nossa mente com relação à perseverança, que é por causa da perseverança que nós alcançamos, é: termine o que começa. Nós precisamos ter uma mente que termina aquilo que começa. Vocês sabiam que existem dados estatísticos que diz que a nossa geração, em média, 87% das pessoas não termina o que começa? Uau! Isso é muito grave. Quem aqui já começou dieta e não foi até o fim? Quem aqui paga a academia e não vai? Vamos para a falsa junto. Quem aqui já começou um curso, uma faculdade, um técnico, uma teologia, um negócio e não foi até o fim? Isso é muito grave. Mas quando se trata do reino de Deus, não existe não ir até o fim. Porque se existir não ir até o fim, você não alcança o prêmio. Sabe, eu tive como dizem, um perrengue chique esses tempos. Nós estávamos fora, nós fomos para os Estados Unidos, cuidar das nossas igrejas lá, e juntamos com as nossas férias, então nós ficamos um tempo fora, e eu aprendi a esquiar. Eu sempre achei muito bonito, e eu falei, vamos lá, né? Só que eu fui empolgada, eu fui feliz, achando que estava arrasando, aluguei o negócio, saí, estava a completa profissional. Cheguei lá, botei o negócio no pé, tem que travar assim e tal, travei, fiquei em pé. E comecei a lembrar, gente, eu não vi nenhum vídeo sobre como que se anda com isso. Eu não fiz nenhuma aula. E me botaram na montanha, numa pequena, obviamente, para começar. Mas eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Pois bem, claro, obviamente, caí, ralei o nariz, aconteceu de tudo. Mas legal, acabei o primeiro dia bem, fui até de uma montanha pequena, uma montanha média e uma montanha muito alta. E eu falei, não, legal. Aí o Felipe, empolgado, veio depois de assim, umas 2 horas, veio, ei, bora para a média, vai para a média, vai para a média. Eu falei, uau, vamos para a média. Estou super bem. Imagina, o negócio não era nem íngreme, era um negócio reto, assim, obviamente que eu estava bem, né? O negócio não tinha descida. Agora vamos para a média. Pô, capotei, fiz de tudo e tal, beleza. Tranquila até aí, tudo bem, aquela coisa meio devagar e tudo bem. A média, ela era média. Ela não era assim, dava para suportar. Fechou, nossa, estava profissional na média no final do dia e tal. Aí no outro dia eu falei, legal, vamos de novo. E eu vou direto para a média e vai ser muito legal. E eu já olhei vídeos, como é que vai de lado. E não aprendi muito, né, porque eu queria gravar um vídeo bonito. E aí, chegou assim, finaleira do dia, acabou, vamos embora, tá fechando. O Lipão assim para mim, ei, bora para grande? Sei, claro que sim. Mas é óbvio que sim. Estou super preparada, sou quase uma profissional. Vamos para grande! E vamos para grande, vai ser muito legal, vai ser empolgante. Então a gente subiu no bondinho e o negócio vai, e vai, e sobe, e sobe. E a lágrima começa a congelar. E tu vai nas alturas, tu já não sente mais as pontas dos dedos. Eu olhei e falei, Fih, não termina mais isso? Eu estou falando de verdade para vocês. Foram quase 20 minutos subindo. Ok, eu estava empolgada, eu estava feliz.
Vamos lá. E ele falando, vai dar tudo certo. Você é boa no que você faz. Vamos lá. Até a primeira descida. Eu cheguei lá empolgada, feliz, que porque todo mundo que estava lá, esse detalhe ele não contou, eram todos profissionais, umas pessoas que, encarnadíssimas, moram lá há anos, fazem isso há anos, e eu, há 2 dias andando de esqui. Botei lá o primeiro, falei, tô bem, tô feliz, tô empolgada, vamos até o fim. E comecei. Na primeira descida, gente, o capote foi tão grande que eu perdi o meu taco da mão que estava amarrado no meu pulso. Ele voou. E eu fui, era perna, era taco, era esqui. Estarrei no chão assim, olhei para ele. Meu Deus. Ele falou, calma, calma, não se desespere. Levanta, vai dar tudo certo. Aí o moço lá passou, lá em cima, chutou o esqui para mim, o taco. Opa, peguei. E eu feliz, né? Vamos lá, dá tudo certo. No que eu continuei, gente, o negócio era tão íngreme, que eu falei, parei ali assim no negócio e falei assim, eu não vou conseguir descer isso aqui. Isso aqui eu não vou conseguir descer. Ele falou, Lari, não tem mais o que fazer, não tem bondinho que te desça para baixo. Eu falei, mas eu não vou descer isso aqui, olha isso aqui. Lari, você, olha para mim, você tem que descer. Falei, sangue de Jesus tem poder, eu vou morrer, é hoje que eu vou morrer, Senhor. Falei, não, vamos embora, estou feliz, eu sei esquiar, ai. E comecei a descer, gente, aquilo pegou uma velocidade, meu irmão. Começou a me dar um desespero, eu pensei, eu não vou parar nunca mais. E era criancinha passando, era gente passando. Eu pensei, é hoje que eu mato 3. Sem mentira nenhuma, gente. Eu dei tanto capote. O esqui que é preso, gente, ele é preso no pé. Não sei como é que é. Voou mais longe. Aí ele caiu do meu lado, assim, que ele se jogou para parar junto comigo. Eu comecei a chorar. Eu não acredito. Eu peguei o taco assim e joguei nele. Eu falei que eu não queria. Eu disse pra você, olha o que você fez comigo. Gente, faltava muita montanha para descer. Vocês não estão entendendo. Bom, resumo da ópera, gente. Eu tinha uma opção. Eu vi uma pessoa descendo, tirou os esquis, segurando no braço e ela desceu andando. Mas eu olhei para aquilo, e na verdade, muito dessa ministração, Deus já estava falando comigo. E Ele disse, morra, brincadeira, desce, você vai indo, vai devagar, vai capotando, vai ralando o nariz, mas desce, a vida é assim. As coisas, quando se trata de reino de Deus, quando se trata daquilo que Deus está fazendo, são processos, são capotes, são dores. O problema é que a nossa geração não aprendeu a doer e ficar. A nossa geração, quando começa a apertar, a gente tira o esqui do pé e desce andando. Porque eu não vou ter que sofrer isso, eu não sou obrigada. Isso foi com a faculdade. A faculdade eu engravidei 2 vezes no meio da faculdade. Em casa, né, gente? Mas no meio... Bom, vocês entenderam, né? E foi muito difícil. Meus pais tinham que ficar com o bebê no carro para eu amamentar, e eu voltava para a aula, e eu descia, eu voltava para a aula, e dava mamar, e voltava para a aula. Eu cheguei para o meu pai, eu falei, eu não vou mais fazer, eu não aguento mais isso. Ele disse, você tem que ir até o fim. Assim foi com a carteira de motorista. Eu grávida e andava, tinha que ir andando até a autoescola, não tinha, nem Uber existia, não tinha dinheiro para ir, eu tinha que ir andando, eu ia para a faculdade andando, eu trabalhava, começava às 8 da manhã, tinha que sair às 5 da manhã, porque eu morava longe, ia fazendo carteira de motorista, não me fazia sentido. E o meu marido e o meu pai dizendo, vai até o fim, porque as coisas não são quando... Nem tudo está doendo, agora está tranquilo, agora você pode continuar. E quando doer, você pode parar.
E sabe, o problema é que nós temos como critério saber se algo vai dar certo quando começamos bem. Mas eu capotei no início da montanha. E eu quero dizer, só terminar essa história bem rapidinho. Tá aí, o Lipão tá aí? Eu não enxergo. Gente, eu uso 2,5 de grau e eu perdi meu óculos. E na montanha, brincadeira, não foi. O que eu ia falar? E ele tá de prova. Eu falei, eu vou descer isso aqui. Eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. Eu não sou doida, eu vou conseguir. E eu continuei aquela montanha, Lipão correndo atrás de mim, tentando chegar em mim, e eu aqui, ó. E eu fui até o fim. Bom, a gente não pode ter como critério saber que algo vai dar certo quando começa bem. A Onda Dura começou com 7 pessoas, que não tinha dinheiro. O único carro que tinha na igreja era um Fusca. Ninguém tinha habilidade. Lipão não queria pregar porque não sabia falar. Não tinha nada. Era para a gente ter desistido no primeiro mês. E estamos completando agora esse ano 13 anos. Com várias implantações, a coisa acontecendo, implantação fora do país, Deus fazendo, pessoas sendo transformadas, casamentos sendo restituídos. Sabe, meu casamento, os 4 primeiros anos de casamento, eu fui diagnosticada com bipolaridade, eu agredia fisicamente, verbalmente o meu marido. Um dia eu volto só para contar esse testemunho. Mas foram suportados 4 anos do nosso casamento. O Lipão ia pregar na onda de roupa comprida, porque ele estava todo machucado. Vocês têm noção? E se a gente olha para isso e fala, vamos separar porque não está dando certo. Hoje nós somos 2 pombinhos que não pode ficar longe. Vocês entendem isso? O que Deus fez não foi porque começou bem. Porque quando é que Deus diz e viu Deus, quando a Bíblia fala e viu Deus que era muito bom, quando foi? No início ou no fim? Foi quando ele terminou. Sabe, a gente precisa saber obedecer ao Senhor e saber que se estamos na corrida que pertence a Ele, que Ele propôs, vai dar tudo certo. Não é o processo que vai dar tudo certo, é o fim, nós alcançaremos o prêmio. Sabe, não se vislumbre com o novo, com aquilo que estoura, com quem está aí. Uou! A Bíblia fala, nós estamos rodeados de tão grande testemunha. Olhe para homens que estão terminando a corrida. Olhe para o seu pastor que está terminando a corrida. Eles são nossas referências. Eles são as nossas inspirações. Sabe, líderes, se tem líderes aqui, invista nos fiéis e não nos afoitos. Invista naqueles que estão com você até o fim. Não nos afoitos, porque a nossa tentação como líder é aquele que fala bem, aquele que se comunica, aquele que veste bem, aquele que é bonito, aquele que aparece, e aí a gente já quer botar no palco, a gente já quer fazer, e esse é o líder agora. Esse talvez, tá? Não quer dizer que você tem essa característica, eu sou afoito, sou fiel. Não, talvez você é os dois, muito legal. Porém, olhe para os fiéis também. Olhe para os calados, que servem à igreja por anos e anos. Sabe, quando se trata da igreja, às vezes, nos falta recurso, nos falta afeto, nos falta pessoas. E a gente não pode desistir, porque a palavra fala em Mateus 24:11 que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus ora em João 17:4 falando: eu te glorifiquei aqui na terra, fazendo o quê? Completando a obra que me deste para realizar. Completando, acabei, findou, agora eu posso ir, Zé fini.
Sabe, nós precisamos ter uma mente que glorifica a Deus, começando, empolgados com projetos para começar. Agora vai sair do papel, vamos fazer, vamos acontecer. Tenha uma mente que glorifica a Deus, dando passos de fé, começando. Porém, tenha também uma mente que glorifica a Deus, terminando aquilo que você começou. Outra chave para a perseverança é: volte sempre para o lugar onde me foi revelado quem Deus é. Volte sempre para o lugar onde me foi revelado quem Deus é. O que significa isso? A revelação de quem o Felipe é, em meio às crises, é o que nos mantém casados. Nos momentos de que eu estou com vontade de estrangular, de botar para fora de casa, é o momento que eu lembro quem Ele é. Que o Senhor foi quem me deu Ele. É o momento que eu lembro, que eu tenho a revelação de quem Ele é, do quanto Ele me ama, do quanto eu amo Ele, do quanto a gente está juntos. O porquê nós estamos juntos. Isso me mantém junto, isso me mantém perseverando no casamento. E a revelação de quem Deus é, te leva para o chão, te leva para a adoração. Enquanto você lembrar quem Deus é, que não, por mais que você pense que Ele não muda independente das circunstâncias da sua vida. Deus não se tornou um Deus mau porque as coisas não estão indo como você gostaria. Deus não muda. Lembra-te de quando você ainda enxergava. Lembra de quando você ainda podia adorar em Deus em meio às alegrias. Lembra de quem Ele é em meio às tristezas. A revelação de quem Deus é te faz permanecer, te leva para a adoração em meio a dores e crises. Sabe quando Pedro desce e ele vai do barco, ele vai para o total descontrole. Ele vai para o total descontrole. Não é mais ele, agora não é ele mais que está fazendo aquilo. E sabe, ele começou a andar porque ele tinha a revelação de quem estava chamando ele. Porém, quando ele olhou para os seus pés e ele lembrou de quem ele é, o que aconteceu? Ele afunda. Porque o que te faz andar é saber quem Deus é. Outra chave para a perseverança é: entenda a diferença entre performance e interesse. Olha o que diz em Marcos, no capítulo 7, no versículo 6. Marcos, no capítulo 7, versículo 6, diz assim: Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este homem me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Sabe, Jesus cita o profeta Isaías, que profetizou 700 anos daquele episódio. E quando Jesus cita, aquilo serviu para aquela geração. E Jesus está falando também para a nossa geração. Porque não se trata de geração em si, se trata do comportamento humano. Nós somos bons em performance, mas o nosso coração está longe. Não tem problema nenhum nós nos expressarmos com mãos, com choros, fazendo, discipulando, pregando, anunciando. Não tem problema nenhum com isso. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Uma das maiores armadilhas de Satanás para o nosso tempo é achar que fazendo coisa nós estamos realmente com o nosso coração contrito ao Senhor. Fazendo coisas nós temos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Essa é a maior ameaça. Sabe, parece que Satanás ele vai falando assim: vai fazer, vai para a igreja, vai orar, vai coisar. Porque é como se a gente se distrai tanto, fazendo, acontecendo, chorando e fazendo, porque é como se isso significasse o fato de eu estar com Jesus, tendo intimidade com Ele. Mas muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes a gente só está desequilibrado emocionalmente e a gente diz: olha só, hein, hoje o culto foi maravilhoso, chorei.
E não tem problema, entenda, não tem problema nenhum. Isso, você tem que chorar, você tem que ser uma pessoa quebrantada. Eu sou a primeira a chorar, eu sou a primeira a gritar, eu sou a primeira a pular. Porém, o problema é quando a gente substitui isso. Substitui o interesse por Jesus pela performance. A performance, ou melhor, as expressões, elas precisam ser consequência de amar ao Senhor. Por consequência, por eu amar tanto agora, eu não consigo ficar em pé. Por eu amar tanto, eu preciso jejuar mais. Por eu amar tanto, eu preciso orar mais. Eu preciso trancar no meu quarto, porque eu amo tanto. Mas não é, eu preciso orar mais. Meu Deus do céu, tô para trás. A galera já andou na Bíblia há um tempão. Não. Você precisa aumentar o seu interesse por Jesus. E por consequência, você se expressará com o coração no lugar. Sabe, o Felipe, o pastor Lipão, ele gosta de surfar e gosta de praia, e esse é o ambiente dele. Ele ama isso, né? Ele gosta de ir para a praia com um saco de fruta, uns chips, uma coca e ficar o dia inteiro lá. Mas não é o meu lugar. Eu não gosto de praia, gente. Desculpe decepcionar muitos aqui, mas eu não gosto de praia, não gosto de areia, eu não gosto daquela coisa melando, aquela coisa grudando. É um pavor para mim, e eu sou muito elétrica, então eu não gosto também de ficar sentada, pegando, enfim, não é o meu lugar. Porém, eu sou apaixonada por lojinha, por shopping, um ar-condicionado, um bom concreto. Eu amo sair, ficar olhando vitrine, provando roupa que nunca vai comprar. Eu amo. Esse é o meu lugar. E por muitos longos anos, o nosso problema no casamento era esse. Porque ele falava, você não vai nunca para a praia comigo. Porque é sempre com cara amarrada. Desculpa, pessoal. E a mesma coisa eu falava para ele, Lipão, você nunca gosta de estar lá no shopping, de passear, de tomar um sorvete. Sabe, a gente brigava muito por causa dessas coisas. Mas no fim de verdade, o nosso maior problema é que ele não... O que eu sentia dele é que ele, na verdade, não queria estar comigo. Era isso que aquilo representava. O fato dele não querer ir para o shopping representava o fato dele não querer estar comigo. Ele não tinha interesse na minha conversa. Ele não tinha interesse em quem eu era e na nossa companhia, na nossa amizade. E da mesma forma, ele olhava para mim e falava, tudo bem, mas quando é que você vai abrir mão do que você gosta só para estar comigo? E quando a gente entendeu isso, a gente deu carta de alforria, né? Falei, tudo bem, né, não precisa ir, ele da mesma forma. E sabe, conforme nós fomos aumentando o interesse um pelo outro, eu não tenho mais problema de ir para a praia. Ele não tem mais problema de ir ao shopping comigo. Porque agora a gente entendeu que, na verdade, eu não queria que existisse um marido que cumpre todos os protocolos e eu posso postar para as minhas amigas dizendo, olha como ele é um marido legal. Porque eu não queria um marido legal, eu queria um marido que me amasse e que amasse estar comigo. E da mesma forma ele. E sabe, quando nós olhamos para Jesus, o que Jesus quer não é que você prove o quanto você leu a Bíblia, o quanto você jejua, o que Jesus quer, o interesse dele é que você ame ele, que você tenha interesse nele, que você ame estar na presença dele. É isso que apaixona o coração de Jesus. Não é o que nós fazemos mais. Sabe, o propósito da nossa vida está lá em Atos 17, 27, que diz, seu propósito era que as nações buscassem a Deus e talvez, tateando, viesse a encontrá-lo, embora não esteja longe de nós. E agora eu quero terminar com as últimas duas direções. Hebreus, no capítulo 12, diz, olhe para trás, estamos rodeados de testemunhas. E ele diz, olhe para cima. Lembra no meio lá do versículo ele fala, mantenhamos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé.
Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o começo, Ele é a partida, Ele é o caminho, Ele é a chegada. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós somos interrompidos. Olha que interessante o que diz em Gênesis 1, na versão Almeida, sobre a criação. Está lá relatada a criação, em Gênesis 1, no versículo 11, diz assim, nessa versão: e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Aqui, obviamente, nós sabemos que Deus criou todas as coisas, mas parece que de alguma forma Ele terceiriza ali as ervas, ali as plantas. Ele fala: produza a terra relva. E Ele fala, né, a terra então produziu ervas. O que acontece com a planta quando ela é arrancada da terra? Ela morre. E quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria conforme a sua imagem e semelhança. O que acontece em nós quando nós somos arrancados do nosso Criador? Morremos. Aquilo que é arrancado da sua fonte, morre. E aí ele encerra dizendo: olhe para frente, olhe para trás, para grandes testemunhas, olhe para cima, Jesus. E ele diz: olhe para frente. O grande segredo de Jesus para encerrar a corrida foi o que ele suportou. Ele só suportou o que suportou, porque estava olhando para o prêmio. E sabe qual era o prêmio? A plena comunhão com o Pai. Esse era o prêmio. Foi por isso que Jesus conseguiu ir até o fim. Existia algo esperando por ele. Sabe, o problema é que nos é apresentado prêmios aqui. E nós somos extremamente inconstantes. Uma hora nós queremos um prêmio, outra hora nós queremos outro. Uma hora nós queremos liderança, outra hora nós queremos um filho, outra hora nós queremos casar, outra hora nós queremos terminar a faculdade, outra hora... E a gente vai de prêmio em prêmio. O problema é que enquanto os nossos olhos estiverem fixos no prêmio aqui, a nossa corrida só valeu para esse mundo. E talvez você vai até alcançar os prêmios que você conseguiu. A grande questão é, e o grande finale? Você tem percorrido a corrida olhando para o prêmio, que é a plena comunhão com o Pai? Porque é dessa forma que você vai suportar as dificuldades da sua vida. É dessa forma que você vai enfrentar as dores. É dessa forma que você vai perseverar. Só persevera quem está com os olhos fixos na eternidade, no reino de Deus. Não é um ato de fé. Não seja conhecido por aqueles que surtam em fé. Dá um surto, aparece, está na conferência e tá. De repente some. Dá um surto, assume um monte de coisa, de repente some. Não basta um surto de fé, um ato de fé. Cada escolha, cada decisão constrói o nosso destino. E para ganhar o prêmio existe um trajeto pré-estabelecido. Eu gostei do que o Lipão falou. Meu universo, minhas regras. As regras são dele. As regras são daquele que construiu a corrida. Não vamos nós querer mudar as regras e achar que está tudo bem e agora a gente vai chegar ao fim e vamos receber o prêmio. Eu queria que soltasse uma foto. Quero mostrar para vocês uma pessoa. Quero apresentar para vocês essa pessoa. O nome dele é Frederick Loors. Dia 30 de agosto de 1904, ele corre a pior maratona olímpica da história. Foi 34 graus, muito calor, 40 quilômetros, terra de chão e 30 competidores. E a história dele, ele percorreu a corrida e em determinado momento ele não aguentou mais. E ele queria desistir da corrida. E então ele desiste, ele sai da pista. E ele estava retornando então para a largada, que era também a chegada. E quando faltava 8 quilômetros para ele chegar, e ele vindo andando,
um carro passou por ele e disse: quer carona? Eu estou indo para lá também. Ele falou: eu quero carona. Entrou no carro e até aí tudo bem. Estava indo para lá, quando faltava 8 quilômetros, essa pessoa que deu carona, o carro pifou, ele sai do carro e ele começa a olhar e a pensar: e se eu voltar para a pista? O que vai acontecer? Então ele volta para a pista e termina a corrida e ganha o prêmio. E ele recebe os cumprimentos da princesa e todo aquele glamour, e ele venceu a corrida. Um tempo depois, foi descoberto e desmascarado o que ele fez. E obviamente ele perdeu tudo. E também foi anulado, ele não pôde correr mais nenhuma corrida até o fim da vida. Ele foi, como é o nome? Banido, exatamente. Eu falei errado? Próxima foto. Quero apresentar para vocês outro maratonista. O nome dele é Sérgio Motsoeneng. Ele é da África do Sul, em 1999. O que aconteceu? Era uma corrida também, a corrida completa, né? Porque depois vocês sabem que foi para 42, né, quilômetros. E a corrida completa, e ele também correndo, ele entrava no banheiro e tal. De vez em quando tinha banheiros no caminho, e ele voltava para a pista e corria. E ele então ganha a corrida, ele vai até o final e ganha a corrida. Mas um repórter, um fotógrafo, começou a achar estranho algumas coisas. E ele começou a comparar em determinados momentos da pista, fotos em determinados momentos da pista. Observe o relógio. E a cicatriz da canela. Foram as duas coisas que levaram a desconfiarem. E ele tinha um irmão gêmeo. E eles combinaram tudo. Ele ia para dentro da cabine, em lugares combinados, planejados, trocavam as roupas e voltavam para a pista. Obviamente, aconteceu a mesma coisa. E vocês sabem que eu estava lendo sobre maratonas e corridas, até para entender um pouco sobre até o que Hebreus estava falando. E lá estava dizendo que o maior problema que as equipes, para construir uma corrida, é tentar fazer com que a corrida seja justa. Porque toda corrida existe alguém burlando. Por quê? Por quê? Isso não te leva a pensar? O nosso maior desafio é não burlar a corrida. A gente quer sair da corrida, terminar no final. A gente quer de alguma forma passar por cima, não sofrer o que tem que sofrer, não pagar o preço que tem que pagar para receber o prêmio. A gente quer que as coisas sejam mais fáceis, a gente quer burlar o sistema. Porém, no reino de Deus isso não é possível. A corrida já foi pré-estabelecida, as regras já foram dadas. Ou nós andamos e corremos essa corrida com perseverança, ou não alcançaremos. Isso não é duro? O que você vai entregar para o Senhor quando estiver diante dEle? O que você vai entregar quando estiver diante do Senhor? O que vai ter nas suas mãos? Eu quero encerrar, se você tem a Bíblia aí, abre em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 33 em diante. Hebreus, capítulo 10, no versículo 33, diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar.
de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não somos daqueles que são destruídos, mas do que creem e são salvos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero ser encontrada dessa forma. Sabe, se eu tenho um sonho, é de chegar no final da minha vida e estar diante do Senhor, ouvindo: serva boa e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Sabe, esse é o meu maior desejo, esse é o meu maior prêmio. Tudo que eu faço é pensando nisso. É como eu vou chegar diante do Senhor. Imagine você chegando diante do Senhor e Ele dizendo: desculpa, não te conheço, não sei quem você é. Nós estamos ainda correndo a corrida. O bastão está nas nossas mãos, está na sua mão. Ou nós vamos até o final, ou nós padecemos. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você que está na corrida, que está na corrida, está correndo, porém tem vontade de desistir, porém tem desafios assustadores, as dúvidas vêm. Eu quero orar por você que tem passado por tempos de tribulações, dificuldades, desafios, tristezas, dores, depressão, problemas familiares, problemas financeiros, que de alguma forma tentam te empurrar para fora dessa corrida. Que de alguma forma em certos momentos você quer jogar tudo para cima. Eu quero orar com você como família, como igreja. Então aí mesmo no seu lugar, eu quero que você fique de pé. Você que tem passado por tempos de tribulações e dificuldades. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar como família para que nós possamos nos fortalecer, nos animar, nos encorajar. Tem uma pessoa aí do seu lado em pé? Se tem, abrace ela, abrace ele. Não deixa ninguém sozinho. Nós vamos agora como família abraçar aqueles que estão doentes, abraçar aqueles que estão no meio da corrida. Nós vamos orar juntos como família. Começa a orar, começa a clamar pelo teu irmão. Começa a dizer: Senhor, levanta o teu filho. Senhor, anima a tua filha. Espírito Santo, levanta, anima, socorre. Começa a clamar pela tua filha. Começa a clamar pelo teu irmão. Você que está sentado, não fique avulso disso. Feche os teus olhos, ore pela igreja, ore pelos teus pastores, ore pelos teus líderes, ore por aquilo que está acontecendo aqui. Ore por aquilo que está acontecendo aqui. Vamos derrubar tudo aquilo que Satanás está tentando levantar. Começa a derrubar com as tuas orações.
Começa a dizer sobre a santidade do Senhor. Começa a trazer o Senhor para cá. Começa a dizer: Senhor, faz um milagre. Começa a dizer: Senhor, faz um milagre. Restaura a família, restaura a área financeira, restaura os desafios, aquilo que tem impedido ele de permanecer, aquilo que tem impedido ele de conhecer mais o Senhor. Restaura, que seja uma noite de marco, uma noite de transformação, que nós possamos sair daqui prontos para continuar, fortalecidos para continuar, com os nossos pés sarados, curados, pronto para continuar a corrida que nos foi proposta, em nome de Jesus, amém. Senhor, encha-nos com teu Espírito, Espírito de perseverança, de sensatez, de equilíbrio, de temperança e temor do Senhor. Não permita-nos conduzirmos a jornada contigo de maneira displicente, de maneira negligente, mas que teu Espírito possa dar a nós toda a revelação, instrução necessária para honrar ao Senhor em tudo. Eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, por cada um desses irmãos e irmãs que estão em pé. O Senhor conhece suas limitações e fraquezas, e nós sabemos que a nossa luta de perseverança não é propriamente contra a carne, mas a nossa luta de perseverança é contra nossas incredulidades. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, encha cada uma dessas pessoas, ó Pai, com uma porção nova de fé. Encha-os, ó Pai, com uma porção nova de convicções. Que eles saiam daqui firmados no Senhor, nas suas palavras, crendo completamente em suas promessas. Espírito Santo, fortaleça, ó Pai, os líderes dessa igreja. Fortaleça, ó Pai, os pastores dessa igreja, para que, como o escritor aos Hebreus nos diz, que não apenas corramos a corrida, mas que corramos de acordo com as regras estabelecidas e que corramos ela até o fim. Dá-nos triunfo sobre essa geração perversa, para que possamos honrar o Senhor com a nossa jornada. Faça esse nós, Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar, todos. Eu quero citar rapidamente Hebreus 12, 28, aonde o escritor aos Hebreus diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos em primeira mão agradecidos. Segundo, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, Deus te atraiu das trevas para a luz. Foi Ele que te encontrou. Você lembra disso? Foi Ele que te encontrou, não foi você que o encontrou. Foi Ele que te buscou, não foi você que o buscou. Foi Ele que te salvou, não foi você que se salvou. A obra foi dEle. Ele nos deu gratuitamente, de maneira graciosa, o seu reino, um reino inabalável. Você sabe o que é algo inabalável? É algo que não pode ser destruído, não pode ser abalado. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes
de Sião que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. A evidência da sua fé é a medida da sua perseverança. A evidência de uma fé genuína é a medida da sua perseverança. E essa perseverança, ela não deve ser feita de maneira avacalhada. Pelo contrário, nós devemos adorar a Deus de modo aceitável. O que isso significa? Isso significa que não devemos adorar a Deus como queremos. Talvez você ouviu durante muito tempo um clichê gospel, que nós falamos e repetimos e talvez nem pensamos muito no que estamos falando. Talvez durante muito tempo você ouviu algo como, por exemplo, entregue a Deus o seu melhor. Mas escute aqui, Deus não espera que você entregue o seu melhor. Ele espera que você entregue o que Ele te pediu para que entregasse. Não é sobre entregar o que queremos, é sobre entregar o que Ele deseja. Não é sobre fazer da nossa forma, é sobre fazer da forma dEle. Porque quando nós entregamos algo que ainda que seja o nosso melhor, mas que Deus não nos pediu, na verdade, no fundo, nós estamos entregando aquilo que queremos. Portanto, a adoração é para nós, não é para Ele. Portanto, meus irmãos, eu quero, diante daquilo que ouvimos essa noite, convocar você. Há duas mensagens básicas que você ouviu nessa noite. Persevere, continue, mas não continue de qualquer forma. Continue da forma de Deus. E acredite, na medida em que você conhecer mais de Deus, mais as suas promessas, mais seguro você vai estar na tua vida, mais desafios você vai estar pronto para encarar, mais angústias você vai poder suportar, na medida em que você conhece o caráter de quem te chamou, o caráter de Deus. Por esse motivo, no seu lugar, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. E se você concorda com essa oração que eu vou fazer, repita ela comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que você é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Jesus, eu reconheço que você é digno da minha vida, da minha história, e por isso nessa noite eu renovo uma aliança contigo, uma aliança de santidade, uma aliança de perseverança, uma aliança de amor a Ti. Jesus, me fortalece para que eu possa correr até o fim, da Tua forma, do Teu jeito, honrando o Teu nome e com a minha vida expressando a Tua glória. Me fortalece, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é fogo consumidor, meus irmãos. Nunca se esqueça o conselho da tua boa mãe: não brinque com fogo que queima. Não se brinca na jornada com Deus. É muito sério nos reunirmos como igreja, é muito sério participarmos da Santa Ceia, é muito sério professarmos que somos cristãos, é muito sério dizer que amamos a Deus. Tudo isso tem implicações e responsabilidades profundas na nossa história e na nossa vida. Portanto, assuma o compromisso de conhecer mais a Deus. E para isso, eu queria fazer um apelo final
Não é um apelo de conversão, não é um apelo de qualquer outra coisa, mas eu realmente entendo que Deus tem me chamado para servir a minha geração e tem te chamado para servir a tua geração. E eu amo a nossa geração. Gente, a gente tem paixão. Mas uma coisa que tem inquietado muito meu coração e tem sido o motivo pelo qual eu tenho orado muito, e o motivo pelo qual eu tenho exaustivamente pregado e rodado e de maneira muito cansativa me esforçado em alertar as pessoas, é sobre o quanto nós precisamos conhecer a fé que professamos. Por esse motivo, eu quero te convocar, e eu acredito que provavelmente você já recebeu uma convocação dessa na sua igreja local ou algum outro lugar, mas eu quero te convocar a ler a Bíblia toda, esse ano todo. E não apenas ler a sua Bíblia, mas estudar a sua Bíblia. Compre uma Bíblia de estudos, faça um plano de leitura, mas estude a sua fé, conheça o seu Deus, para que os cultos da IBC, seja lá qual for o lugar onde você se reúne, sejam tomados de sinceridade, de convicção, de verdade, que sejam cultos não a deuses estranhos, mas a um Deus a quem conhecemos e a quem servimos. Por esse motivo, se nessa noite você se compromete nesse ano a estudar a palavra de Deus com toda a tua garra, com todas as tuas forças, eu queria só num ato de fé simbólico que você levantasse uma das suas mãos do seu lugar e dissesse a Deus: Deus, eu quero te conhecer mais, e eu quero te conhecer através do único instrumento seguro que eu possa te conhecer, que é a tua palavra. Deixa eu orar por você. Jesus, dá-nos fome e sede por tua palavra, dá-nos fome pela tua palavra, fome de conhecimento do Senhor. Dá-nos, ó Pai, gosto de estudarmos a tua palavra. Espírito Santo, levanta uma geração bíblica apaixonada pelo Senhor de fato, que adora ao Senhor sabendo quem tu és. Faça essa obra em nós, Jesus. Faça essa obra em cada um de nós, para a glória do teu nome que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, foi uma honra enorme estar com vocês aqui. Que Deus abençoe essa igreja. Seja grato pela igreja que você tem. Vocês participam de uma igreja incrível. Vocês têm pastores tementes a Deus, homens que amam a Jesus. Sirvam a Jesus, honrem os seus líderes e pastores de verdade, com todo amor, com graça. Sirvam a Deus. Libertem-se dessa geração perversa e incrédula, e que o coração de vocês possa ser totalmente do Senhor. Obrigado pela honra de nos receber, eu e a minha esposa. Espero que sejamos juntos outras ocasiões. Amamos demais a equipe pastoral dessa igreja. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.